Alô, muito bom dia para você ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Breakfast News. Corinthians e Palmeiras vão decidir o Campeonato Paulista 19 anos depois. No Rio, o Botafogo surpreende o milionário Flamengo e aguarda Fluminense e Vasco na grande decisão. Vamos falar também do Grêmio, que passou pelo Avenida e vai pegar o Brasil de Pelotas na final do Gaúcho. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Breakfast News. Grande abraço a você que curte a nossa página no Facebook através do @Rádio Futebol C, @Rádio Futebol C. É o mesmo endereço do Twitter, do Instagram. Você manda a sua mensagem, você clica, você participa conosco. Você que nos ouve pelo TuneIn, o aplicativo TuneIn, através da Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes. Em breve o nosso aplicativo vem aí para ficar mais fácil ainda de você acessar a Rádio Futebol Clube. Por enquanto você nos ouve através do radiofutebolclube.com.br, pelo tablet, pelo celular ou pelo computador. Bom dia, Zé Boquinha, tudo bem? Bom dia, Carlos Lima, tudo bem? O jogo ontem, se tecnicamente não foi nessas coisas, mas foi cheio de emoção, principalmente com o final, né? Uma coisa que praticamente não se esperava e o Corinthians acaba tirando o coelho da cartola, o gol aos 47, de um jogador que estava fazendo número em campo, praticamente, o Rodriguinho, e depois dos pênaltis também. O Corinthians, com 2 defesas do Cássio, conseguiu eliminar o São Paulo. O improvável aconteceu no final do jogo. Bom dia aí em Lisboa. Não, para você aí em Lisboa é boa tarde, né, Lucas Lagata? Tudo bem? Tudo bem, Carlos Lima, é isso mesmo. Aqui já estamos a 1h, 10 minutos. Bom dia para você, bom dia também ao Zé Boquinha, aos ouvintes da Rádio Futebol Clube. É verdade, o Corinthians agora tem um desafio grande que é o Palmeiras pela frente. São Paulo já é passado. Sem dúvida. E o Zé Boquinha disse que foi com emoção, 47 do segundo tempo. Foi assim, ó. 47. Escanteio pela direita. Vem para a cobrança Cleison. Todo mundo na área do São Paulo, menos o goleiro Cássio. A cobrança aberta. Rodriguinho é gol! No placar nos acréscimos para encher a fiel de esperança em Itaquera. Justo ele, baixinho, pequenininho. A defesa do São Paulo ficou preocupada com os zagueiros corintianos e a defesa do São Paulo esqueceu do Rodriguinho. Ele cabeceou seco para baixo, do jeito que tem que ser. A bola quicou e entrou no canto direito do goleiro Sidão. 47 do segundo tempo. Para tirar o grito de gol preso na garganta. Rodriguinho, Corinthians 1, São Paulo 0. E foi com emoção mesmo, hein, Zé Boquinha? E o detalhe curioso, né, que eu até chamava atenção ontem, depois do gol, é que domingo passado o gol do São Paulo saiu aos 47 do primeiro tempo, né, o gol do Nenê. E ontem o gol do Corinthians aos 47 do segundo tempo, Zé Boquinha. São as coincidências do futebol, né? O futebol traz muito isso, né? A gente vê acontecer demais esse tipo de coisa. Um gol achado, né? A gente não espera que o Rodriguinho vai surgir livre, quase na linha da pequena área, para cabeçar, e cabeceou otimamente, de cima para baixo. Tirou qualquer chance do Sidão de fazer a defesa. Escanteio bem cobrado, o Cleison viu, o Rodriguinho colocou a bola com a mão na cabeça dele. Aí não havia defesa, né? Porque quase no primeiro pau, onde está um pouquinho mais desguarnecida a defesa, porque os jogadores grandes estão
na marca do pênalti, dando trombada, um segurando o outro, aquela história, né? Que acontece em todo escanteio e o juiz vai lá, chama atenção, e depois quando o cara um agarra o outro e empurra, ele faz de conta que não vê. Mas é o Corinthians que mereceu a vitória. Depois dos pênaltis é uma outra história. Mas no jogo em si, o Corinthians foi muito superior ao São Paulo. Porque o São Paulo entrou rigidamente com o plano de empatar o jogo. O São Paulo pouco se arriscou. Teve a maior chance do jogo com o Trellis, saiu livre da cara do Cássio e demorou para tocar a bola, podia ter tocado logo de primeira. Tentou o drible do Cássio e perdeu a bola. Foi a grande chance do São Paulo de ganhar o jogo. Faz 1-0 ali no primeiro tempo, mata o jogo. O Corinthians não ia ter força para reverter o placar, ia ser muito difícil. E o Corinthians, no segundo tempo, dominou, teve 70% de posse de bola, mas era um time ineficiente quando chegava próximo à área do São Paulo. E o São Paulo bem fechado, com uma linha de 4 e mais 5, batendo da intermediária, praticamente apenas alguém na frente. E entrou o Diego Souza, achei que o Diego Souza poderia resolver o jogo de uma forma melhor, prendendo a bola, mas também foi de uma incompetência terrível, né? Nem o mínimo que ele podia fazer, prender uma bola, ele está fazendo. Diego Souza já é um jogador que o São Paulo precisa refletir melhor, né? Porque para o Campeonato Brasileiro, da maneira que ele está jogando, sem condicionamento, vai ser difícil. E ainda por cima perdeu um dos pênaltis, né? Que acabou fazendo com que o São Paulo fosse eliminado. Lagata, aí em Portugal, existe alguma repercussão de campeonato estadual no Brasil, principalmente o Paulista e o Carioca, ou o pessoal só divulga alguma coisa quando é campeonato brasileiro? Olha, Lima, aqui em Portugal, geralmente aqui na Europa, eles não entendem muito o conceito do campeonato estadual, uma vez que aqui eles jogam mais em termos nacionais. Tanto Portugal quanto a Espanha, tem as taças, tem as copas. Mas o regionalismo, como o Brasil é um país continental, eles sempre perguntam, mas o que é campeão do quê? Paulista, Carioca? E eu tenho que explicar que cada estado brasileiro tem o seu campeonato antes do início do Brasileirão. O Brasileirão é amplamente acompanhado aqui, eles transmitem os jogos aqui, muitos dos clássicos brasileiros são transmitidos, mas os jogos dos campeonatos estaduais não são, mas eles se informam alguma outra notícia quando é campeão estadual ou algum jogador mais conhecido aqui do universo europeu, eles dão destaque. Mas só para complementar o que o Zé Boquinha disse há pouco, que o São Paulo entrou no jogo tipicamente para empatar o jogo, demonstrando, eu acredito que foi um estilo uruguaio implementado pelo técnico Diogo Aguirre, que achou que naquele momento, 1-0, jogando contra o Corinthians na Arena, ele conseguiria impedir que o Corinthians, e conseguiu impedir até os acréscimos do segundo tempo, mas o Corinthians mostrou que é o Corinthians que vem forte agora para a final do campeonato contra o Palmeiras, que vai ser um grande clássico, 2 jogos grandes clássicos agora, que o Brasil vai acompanhar, não só São Paulo, porque Palmeiras e Corinthians é para todo mundo ver, inclusive para a Europa. Bom, depois do jogo, ontem o Rodriguinho foi questionado, né, sobre se tinha algum problema dele jogar, se ele jogou no sacrifício, aquela coisa toda, e ele disse o seguinte: Não teve. Na verdade, o jogo lá contra o São Paulo foi mais uma prevenção para não piorar, né? Na segunda-feira eu fiz o exame, deu uma contratura, então é uma coisa leve. Pode até ter sido bom não ter jogado aquele jogo para não ter agravado. Tratei bastante para que pudesse estar apto para o jogo hoje. Fiz teste no vestiário, não senti nada. Então, me senti muito confiante na partida. Então, as coisas deram muito certo para que eu pudesse estar atuando hoje. Te convenceu o Rodriguinho, Zé, ou não? Jogando? Não, na explicação dele, que ele estava bem, que ele se moveu, que ele jogou normalmente, aquela coisa toda. Jogando, ele estava com o troféu de boi cansado na mão. Aqui ele fez o gol, aí não tem jeito. Aí eu tomei um picolé, né? O que vai fazer? Agora, ainda bem que ele não estava, né, com aquele negócio, né?
Ele estava com contratura. Não era desconforto, né, Zé? Porque é impressionante esse negócio de estou com desconforto muscular. E o Sheik, ainda no gramado, né? Com aquele som da galera ao fundo, tal, a torcida festejando, falou da vitória de ontem. Ouçam o recado do Sheik. Jogamos futebol, vencemos jogando futebol, não passamos perto de ninguém e não diminuímos ninguém e tampouco nenhuma instituição. Eles vieram aqui e foram respeitados. Isso mostra a grandeza do Corinthians hoje e nos últimos anos. Por isso que o Corinthians vem conquistando títulos ao longo desses anos. Porque, acima de tudo, respeita os adversários. Sentiu aí uma cutucada do Sheik no Nenê, ô Zé Boquinho? Foi legal, né? Eu acho que o Corinthians jogou bola e não se preocupou com mais nada, né? Não houve a preocupação com aquele ato do Nenê, do Diego Aguirre, sei lá. Eu acho que quando você perde, eu aprendi isso na minha vida e foram 50 anos de carreira praticamente, entre jogador e técnico. E quando você perde, enfia a viola no saco, junta os cacos, vai para casa, passa a noite inteira sem dormir, principalmente quando é técnico, né? Jogador, você dorme porque você cansa. Mas como técnico, você tem que ficar vendo na parede o jogo, né? O videotape do jogo. Não sei se você já sabe o que é isso. Você deita, olha para a parede e está passando o jogo ali, né? Tudo que aconteceu, que você cometeu de erro, que seu time errou. E assim é a vida, cara. Então não tem, é o day after. Amanhã vamos trabalhar e vamos ver o que nós vamos fazer para melhorar. Então, como eu falei na última vez, essa frescura que os técnicos têm, e parece que o Carille nem foi para a entrevista, para a coletiva ontem. Não foi. É bom, porque de repente vai falar mais bobagem ainda e não precisa. É isso aí, quer dizer, é a volta por cima, né? Perdeu. Se achou que o cara menosprezou ele, não menosprezou, se o Nenê tirou um sarro, não tirou, o problema agora é de quem fez a coisa no primeiro dia, né? Esquecendo que tinha sequência, que tem o segundo jogo. Isso aconteceu muito na minha vida, eu vi muito disso e aprendi muito com isso, a cada jogo. E eu disse ontem, né, quando você disputa esporte coletivo, você é um técnico, ou até um jogador, em alta competitividade, você amadurece no jogo um ano. Tudo aquilo que acontece naquele jogo, você percebe rapidamente, se for um cara inteligente, faz parte do seu amadurecimento e leva a coisa para frente. E o Sheik falou bem, o time jogou a grande partida, porque o São Paulo não deixou também. E o Lucas falou de estilo uruguaio, né, que a gente comentou ontem. O Diego Aguirre acha que catimbar, segurar a bola, de marcar, isso aí só resolve. Não, tem que jogar também, tem que ir para cima. E o São Paulo perdeu a classificação, foi punido pela bola, porque ficou muito atrás, muito encolhido, não aproveitou de vez em quando ir para cima do Corinthians. O Corinthians estava com o time não jogando bem, principalmente no primeiro tempo. No início do jogo, o São Paulo foi dominante, marcou, praticamente jogou no 4-3-3 com os 3 jogadores de frente adiantados. O Nenê ia marcar o Gabriel no primeiro passe, não deixava o Gabriel sair com a bola. Depois parece que esqueceram disso, né? Passou 15, 20 minutos, falando, não, vamos lá para trás que o time do Corinthians não vai chegar nunca. E tomou, né? Tomou no bico aos 47. E aí, por conta desse gol tomado, o Aguirre disse o seguinte. Bueno, fue una derrota dura porque no estuvimos muy perto en los 2 jogos, ¿no? Que jugamos no Morumbi y hoy. Acho que podríamos ter clasificado perfectamente, estar en la final, mas fútbol tiene esas cosas que puede perder en una bola o sobre el final o nos penaltis y fica una sensación de tristeza, mas no estamos comenzando un trabajo, comenzando a dar identidad al time y ten que tirar conclusões positivas ainda perdendo.
Aí, Lagata, você falou de um jeito uruguaio, né? E ele falou, estamos dando uma identidade ao time. Ontem já deu para ter uma ideia, né, Lagata? Eu não sei se a torcida do São Paulo vai gostar ou gostou dessa identidade que o técnico do São Paulo quer implementar na equipe tricolor. É assim, Lima, se o São Paulo continuar com esse estilo de jogo que apresentou ontem contra o Corinthians, de toque de lado, de catimba, desse estilo uruguaio, o São Paulo não vai ter problemas sérios no Campeonato Brasileiro e corre o risco de ficar lutando para não cair. Então, assim, o São Paulo tentou, trouxe o Raí, montou a equipe, trouxe o técnico, só que se não jogar bola, não tem como. É impossível você jogar como o São Paulo jogou ontem, querendo ser campeão de algum campeonato. Então, eu acredito que o técnico, é evidente, em cada derrota se aprende, mas será que se aprende realmente para o próximo não fazer a mesma coisa? Eu não sei, viu Lima? É difícil a situação de São Paulo agora, daqui até o final do ano, vai ter que provar muita coisa para a torcida e até mesmo os jogadores dentro do vestiário vão ter que se superar para levantar a cabeça, porque perder para o Corinthians já virou um habitual, um habitué, como se diz, porque os corintianos nas redes sociais não param de chacotear os São Paulinos e o Cássio, como o grande herói corintiano, colocando o Diego Souza no bolso, literalmente, porque não teve como. O Diego Souza vai ter que se reinventar e voltar para o esporte. Zé, essa é a nova cara do São Paulo? Essa é a nova identidade tricolor do Aguirre só se defendendo, Zé? Ou como é no começo? Lima? Oi? Alô? Tá me ouvindo, Zé? Alô, Zé? Sim, tá. claro. Não, então, essa é a nova cara do São Paulo, Zé Boquinha? Essa coisa do uruguaio, assim? Lembrando minhas aulas de latim, eu concordo ipsis literis com o que falou o Lucas. É isso aí. A torcida do São Paulo não vai aguentar 38 jogos, o time jogando desse jeito, com esse futebol caranguejo. Passo para frente, 2 para trás, uma linha de 4, outra linha de 5, e a bola não chega na frente, e quando chega é um contra-ataque ou outro que o São Paulo cria. É muito pouco para um campeonato cumprido como o brasileiro. O campeonato brasileiro, você tem que todo jogo lutar pelos 3 pontos, porque é uma diferença enorme você empatar 3 jogos do que ganhar 1. Quer dizer, então, realmente, não é por aí. Ele vai ter que jogar de outra maneira. Acredito, né, que ele é um cara inteligente, rodado, técnico, sei lá, foi um jogador, que ele sabe disso. Ele jogou nesses 2 jogos porque é um mata-mata. Então, jogou pelo regulamento, jogou pelo resultado, sabendo da dificuldade que ele tinha de armar um time, de treinar. Ele nem treinou o time, praticamente. Ele treinou a defesa e fez o time jogar recuado nos 2 jogos, né? No primeiro jogo também, o segundo tempo de São Paulo foi igual ao que aconteceu ontem, só deu Corinthians. Ele tem que reformular. Precisa de mais jogador? Precisa. Diego Souza não vai servir? Não vai. Negocia, passa para alguém. Traz gente nova, trabalha o time. O Santos, por exemplo, foi desclassificado, mas você sente claramente que o time do Santos vai crescer. A entrada de mais 1 ou 2 peças que estão fora, o time do Santos pode crescer e bem. Por quê? Porque tem juventude, tem disposição, tem vontade, tem gana. O São Paulo, não sei, o São Paulo tem um monte de boi cansado ali, né, Lima? É verdade, Zé. Ô Zé, e aconteceu uma coisa ontem também, que hoje virou notícia, né? O São Paulo tem um canal de ingressos, tal, para fazer venda pela internet, né? Como hoje em dia é muito comum, o Corinthians faz isso, o Palmeiras também, enfim. As grandes equipes fazem isso. E eles colocaram, antes do jogo de ontem, né? No canal de ingressos do Tricolor o seguinte, o distintivo do São Paulo, o distintivo do Palmeiras, 31 de março, Campeonato Paulista 2018, Estádio do Morumbi, 16h30. Ou seja, já vendendo ingressos para a grande decisão contra o Palmeiras. Aí depois alguém percebeu e tiraram do ar, mas chegou a ficar no ar por algum tempo essa venda de ingressos para São Paulo e Palmeiras, Zé Boquinha. Eu vi isso ontem na internet e a minha avó dizia que imbecil não acaba, rareia, né?
faz um negócio desse, cara, é de lascar, né? É uma coisa absurda, porque o cara pode esperar 3 horas para fazer isso, acabar o jogo, né? O tempo não vai mudar nada. Você anunciar isso aí ontem, sei lá, 11 horas da noite, 10 horas da noite, sei lá que hora o cara anunciou, do que anunciar 1 da manhã, soltar 1 da manhã. Qual a diferença que vai fazer? Mas o esporte brasileiro, ele prima por esse tipo de idiota que existe no esporte brasileiro, em todo o esporte brasileiro. É uma coisa que dói na gente. Eu doí em mim quando eu era técnico de ver essas barbaridades que a gente via, de cara que se mete para ajudar, para fazer parte, para ser diretor de alguma coisa, e no fundo é um imbecil que está lá para querer ter uma carteirinha de diretor, né? E faz esse tipo de besteira. É triste, né, Lagata? Não, é um misto de imbecilidade com provocação, né? Porque a provocação era diretamente contra os corintianos e uma imbecilidade vender ingresso de uma partida que não está nem decidida, não sabe nem se tem mais uma partida. O São Paulo parecia que entrou no jogo já classificado para a final. Então esse imbecil que colocou, não tem outra palavra, o Carlos e Zé Boquinha, não tem, porque alguém que faz isso é um desrespeito contra o outra equipe. E se alguém tivesse comprado um ingresso via internet, a confusão que não ia dar, porque ia processar o São Paulo e tudo mais. Então, assim, alguém tem que ser responsabilizado por isso, porque muitas das vezes as coisas acontecem no Brasil e ninguém é responsabilizado. E depois de 2, 3 dias ou meses, alguém vai lá reclamar e acaba sendo que não vai ser atendido por nada. Então, assim, esse tipo de atitude é antidesportiva completamente e tinha que ter punição e expor quem fez isso, porque isso não é ético, não é profissional. O futebol brasileiro precisa de profissionalismo. Sem profissionalismo dentro e fora de campo, não vai ter jeito. O Brasil vai continuar sofrendo nos seus campeonatos nacionais. E se o Tite na seleção brasileira já colocou um profissionalismo diferente, vamos ver o que acontece na Copa do Mundo. Mas enquanto esse tipo de atitude acontecer nos campeonatos estaduais e também no Brasileirão, não vai ter como. O Brasil sempre vai ter um futebol reduzido a essas pessoas que tomam atitudes infelizes como essa, esse cidadão que colocou os ingressos da venda do jogo da final, sem ao menos o São Paulo ter disputado a semifinal, o segundo jogo contra o Corinthians. Bom, finalizando aqui o assunto Corinthians e São Paulo, o Cássio diz que normalmente não fica assistindo pênalti de adversário e tal, mas que dessa vez ele, juntamente com o pessoal, né, que faz as estatísticas do Corinthians, que fica analisando os adversários, ele recebeu informações importantes, né, dos batedores do Tricolor, e isso acabou ajudando, e ele pegou 2 pênaltis, um deles, né, do Diego Souza. Outra vez o Cássio levou a melhor contra o Diego Souza. Agora, Zé Boquinha, antes de passarmos para o futebol carioca, Corinthians e Palmeiras não decidem um título desde 1999, né? Aquele jogo das embaixadinhas do Edilson com o Paulo Nunes, aquele quebra-pau no Morumbi e tal, e o Corinthians acabou sendo campeão paulista numa semana em que o Palmeiras tinha ganho a Libertadores, né? E agora, 19 anos, eles, lógico, se encontram muito em fases de mata-mata, em outras competições, em semifinais. Agora, decisão mesmo, por exemplo, ano passado o Corinthians foi campeão brasileiro, o Palmeiras foi vice, mas numa competição de pontos corridos. E agora, Zé Boquinha? Porque assim, o Palmeiras tem o melhor elenco, é favorito, vai jogar segunda em casa, mas o Palmeiras não jogou bem contra o Santos na terça-feira, muito pelo contrário. O Santos poderia até ter eliminado o time do Palmeiras. E o Corinthians, em que pese também a classificação para a final, até em função dos desfalques, talvez, não jogou bem no domingo no Morumbi. Ontem, tudo bem, teve mais bola, tal, mas continuou com aquela dificuldade, né, de entrar na área adversária. E aí, Zé, o que dá para projetar para a grande final do Campeonato Paulista, que envolve, sem dúvida nenhuma, a maior rivalidade, né, do futebol aqui do estado? É essa rivalidade que vai fazer o jogo se definir, né? Eu não vejo o Corinthians com um time que suporte o Palmeiras em 2 jogos. Só que o Palmeiras não mostrou nos 2 jogos contra o Santos a superioridade. No primeiro jogo fez 1-0, o Jailson saiu como herói do jogo, fez 3 defesas pelo menos extraordinárias, o jogo poderia ter sido empatado. No segundo jogo perdeu de 2-1 para o Santos, e empatou com o gol do Bruno Henrique logo em seguida ao primeiro gol do Santos,
Se não sai aquele gol, a coisa poderia piorar. E o Jailson novamente salvou o time nos pênaltis, né? Pegando um pênalti para garantir a passagem. Então o Palmeiras, que fez um campeonato bom, chegou na hora do mata-mata, não foi o time competente, não foi aquele time que se esperava. Então isso aí já mostra como é que vai ser essa final. O Corinthians que veio no sufoco, e essa história de você ganhar o jogo como o Corinthians ganhou ontem e depois reverte tudo nos pênaltis, dá uma moral extraordinária. Eu sei disso, já passei por isso. O psicológico vai lá em cima, você vem voando para o próximo jogo, não importa quem é o adversário. Esse aspecto vai ser muito importante para o Corinthians. E para o Corinthians, o Fagner vai estar inteiro, o Rodriguinho já disse que não sentiu nada ontem e agora com o trabalho até sábado vai estar melhor, vai render mais provavelmente. O Cleison jogou o jogo inteiro, não sentiu nada, e volta o grande líder do time, que é o Balbuena, né? Só está faltando o Jadson aí para o Corinthians ser o time mais competitivo ainda. E está fazendo falta o Jadson, porque o Corinthians não tem ninguém que enfie uma bola com precisão para chegar na cara do gol adversário. O Palmeiras vai jogar da maneira que joga ofensivamente, não vai jogar na retranca, vai entrar para tentar decidir o jogo e vai ser forçado a isso pela torcida, pelo investimento, pelo time que tem. E o Corinthians pode se aproveitar de contra-ataque. O Corinthians sim jogar mais recuado, fechando mais o meio de campo e jogar na velocidade pelas laterais. Essa talvez seja a tônica dos jogos. E você, Lucas, está imaginando o que nessa final entre Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians? Eu concordo com o Zé Boquinho. Eu acredito que essa vitória sobre o São Paulo, da equipe corintiana, vai dar uma moral muito grande e eles os jogadores do Corinthians e toda a equipe vão entrar mordendo o Palmeiras na primeira partida, ainda mais porque jogam em casa. Então eu acredito que a primeira mão dessa grande final o Corinthians vai levar, mas o Palmeiras tem um time mais sólido, tá mais arrumado a equipe palmeirense. Então é assim, Zé e Carlos Lima, eu acredito que vai ser uma batalha, literalmente uma batalha, tanto no primeiro quanto na segunda partida, mas o Palmeiras vai se sagrar campeão paulista de 2018. Esta é a minha opinião, mas vai ser difícil. E eu acho que vai ser nos pênaltis, com emoção, com muita emoção, porque Palmeiras e Corinthians não é assim qualquer joguinho, né? É o maior clássico do Campeonato Paulista e, quiçá, do Campeonato do Brasil também, porque são duas grandes equipes e eu acredito que, sim, vai ser dois jogos, grandes jogos, dois jogos com muita emoção, com muita adrenalina. Eu acredito que os treinadores devem orientar os seus atletas para que não caiam num jogo psicológico apenas, porque isso pode acabar mal, como aconteceu há 19 anos, quando o Edilson, o Paulo Nunes e toda aquela confusão aconteceu no Morumbi. Isso não é bonito para o futebol, então vamos jogar só bola, mas eu acredito que o verde e branco de Palestra Itália vai levar a melhor no Campeonato Paulista de 2018. E de tudo isso que o Lucas falou, que eu achei mais legal, viu, Zé Boquinha? É que ele estava falando do jogo de sábado, tal, que é a primeira da final. Ele falou assim, na primeira mão, eu acho que dá Corinthians, porque lá em Portugal eles não falam jogo de ida, eles falam primeira mão, né, Zé Boquinha? Adorei o quiçá, viu? Quiçá também é bonito. Tanto que eu não ouvi alguém falar quiçá. Que coisa mais linda, isso aí é do meu tempo de escola. Yeah. Olha, eu vou falar uma coisa para você, 5 anos de Portugal, a gente já pega muitas e muitas palavras, viu? É verdade, viu? Isso não vai falar que é injeção no bumbum, tá? Não pode falar no ar que você tira a rádio, tá bom? É verdade, isso não pode. Isso é que dá morar na terra de Camões, né? Eu espero o Palmeiras ofensivo, né? O Palmeiras... A diferença do jogo é fundamental no ataque, né? O Palmeiras tem 3 jogadores envolventes no ataque que podem fazer, sim, a diferença no jogo e batalha o Corinthians. E por isso que eu falei que a volta do Balbuena é a grande esperança do Corinthians de solidificar a defesa e o Corinthians conseguir segurar.
Corinthians naturalmente tem que sair para o jogo na primeira partida, na primeira mão, né, como disse o Lucas, e pode se expor, mas vai ter que ir para cima do Palmeiras. Itaquerão é Itaquerão, né? Aliás, outro foi o recorde público do Campeonato Paulista. 43 mil. É um mata-mata, né? Eu sou apaixonado por mata-mata, né? Eu queria que Copa do Mundo tivesse mata-mata. Mas tem, Zé Seria Boquinha. legal, cara. Mas tem, praticamente é um mata só, mas Não, tem. tem um mata, mas mata-mata, 2 jogos. No final de 2 jogos. Ah, tá. Pensou que a audiência ia dar isso? Nossa Senhora. Realmente. Bom, joga na quarta, depois joga no domingo. Seria lindo. Vamos virar a página. Você está acompanhando o Breakfast News aqui na Rádio Futebol Clube, nesta quinta-feira, depois de Corinthians 1, São Paulo 0, Corinthians classificado nos pênaltis para pegar o Palmeiras, e depois de falarmos do Paulistão, vamos falar do Campeonato Carioca. Ontem, Maracanã, público bem abaixo do que se esperava para Flamengo e Botafogo, né? Pouca gente no Maracanã. O Flamengo entrou em campo badalado com seu time milionário, jogava pelo empate, e o Botafogo, que havia tomado um chocolate do Fluminense no último domingo de 3-0, foi lá e ganhou com um gol do Luiz Fernando. O Botafogo é finalista do Campeonato Carioca. E o Alberto Valentim falou sobre isso, falou da classificação, falou do jogo e da vitória do time de General Severiano. Eu falei de uma partida quase perfeita, foi quase perfeita, né? Perfeita, eu acho que está longe ainda, mas foi quase perfeita porque as poucas vezes que nós fomos no ataque a gente conseguiu fazer o gol, a gente fez uma fase defensiva muito boa. Amanhã, eu tenho certeza que amanhã, quando eu rever o jogo, não vai ser esse sofrimento todo que eu estava lá na beira do campo, porque algumas coisas controladas, eu falo controladas quando você forma uma linha de 4 ou 5 ali, os jogadores de ataque que vêm ajudar, fazendo bem esse papel, então você vê que talvez o Botafogo não tenha corrido tanto perigo assim. É lógico que o Flamengo acabou jogando uma bola na trave, o Jefferson fazendo grandes defesas, mas estão todos de parabéns. Não é fácil jogar contra uma equipe de qualidade e você não conseguindo sair para o campo ofensivo e fazendo bem essa fase defensiva. Zé Boquinha, quando você revia os jogos que você trabalhava, você sofria também quando você revia, como disse o Alberto Valentim, ou não sofria? Ele falou, não, amanhã quando eu rever eu não vou sofrer tanto. Como é que é isso na cabeça do técnico, Zé? Se eu ganhasse o jogo, não, né? Aí eu ficava só vendo as partes melhores do jogo, né? Quando eu perdia, eu ficava vendo as porcarias, aí eu sofria de novo. Agora, a defesa foi perfeita, tomou uma bola na trave, o Jefferson fez ótimas defesas. Eu não estou vendo muita coerência nessa conversa, não. É verdade. Fizemos um jogo quase perfeito, mas aí tomamos uma bola na trave, o goleiro foi o melhor em campo. O goleiro jogou pra caramba, a bola bateu na trave, que perfeito. Perfeito é não deixar o time adversário chegar, né? O Flamengo está perdendo para a Ipáfia, né? O Flamengo, eu tenho dito há muito tempo, e eu fui técnico do Flamengo em 2 oportunidades diferentes e sei o que é vestir aquela camisa. Aquela camisa precisa primeiro de transpiração, depois de qualidade. Não interessa você ter qualidade. A gente se reporta sempre ao Flamengo de 81, campeão mundial, que era um time praticamente feito em casa, que os caras corriam, voavam e jogavam muito futebol. E eu acho que é isso que o Flamengo não está tendo, não. E o Carpegiani, para mim, é um cara totalmente ultrapassado, já faz tempo, né? O Carpegiani afundou o Corinthians em 2007, um trabalho terrível, né? Você vê, fazia 11 anos ele continua aí como técnico e não consegue sair do lugar mais o Carpegiani, infelizmente. É um belo cara, foi um ótimo jogador, foi campeão com o Flamengo, inclusive, mas não consegue fazer com que o time jogue futebol, né? É um time repleto de bons jogadores, mas que não deu liga, né? O Flamengo, infelizmente, vai entrar no Campeonato Brasileiro, não sei como é que vai ser esse Flamengo no Campeonato Brasileiro. Fica fora da final do campeonato, ganhou a Taça Guanabara com méritos, com folga, mas os outros times deram uma arrumada e o Flamengo fica no meio do caminho. Então o bicho deve estar comendo lá na Gávea,
se não me falha a memória, porque lá na Gávea é um ninho de vespa, né? Tem um ninho de urubu do time treino, e lá é um vespeiro desgraçado. Tem até o... Eu não sei se eu te contei isso, que no Flamengo tem um clube dentro do clube chamado Boca Maldita. Falou. É um monte de velharia lá que deve estar se reunindo hoje para meter o pau em todo mundo, para derrubar presidente, técnico, enfim. É claro que é uma minoria de gente, mas é o Boca Maldita dentro do clube. Ô Zé, você falou aí do Flamengo campeão mundial, deixa eu ver se eu tô com a memória boa, me ajuda aí. Raul, Leandro, né, aquele Leandro que lateral direito, que depois foi cortado da seleção junto com o Renato Gaúcho, né, em 86. Moser, o outro zagueiro era o Marinho e o grande Júnior, né, era o lateral esquerdo. Aí do meio de campo para frente fica fácil. Aí eu sei decor, Andrade, Adílio e Zico, Tita, Nunes e Lico, né. Eu acho que era esse o time campeão mundial contra o Liverpool, não era, Zé? Exatamente. O Flamengo passou o o Lico trator. é um cara que entrou no time, não era titular, mas entrou porque era um jogador que ajudava muito o meio de campo também. Era um jogador mais versátil, não era um ponta a ponta, né? Um jogador mais de meio de campo. E era esse time aí comandado pelo Galinho, né? Que jogava nessa época uma barbaridade, né? Bom, é o Flamengo. Antes do Lucas falar do Flamengo com o Botafogo, vamos trazer também a palavra do professor Carpegiani. Não é o fato de nós ter sido eliminado hoje que vocês vão querer julgar um planejamento, uma direção. Direção não mede esforços para trazer jogadores, e sempre tentando qualificar, e muitas vezes não corre isso dentro do campo de jogo. Nós perdemos o primeiro jogo com essa equipe titular, um pouco diferente daquela que eu vinha atuando, respondendo a tua pergunta, que achava que era necessário você ter um comportamento um pouco mais ajustado no meio. E de novo, aquela história do vocês. Quando o Carpegiani fala assim, que vocês, ele já está meio que cutucando a imprensa, né? A imprensa é culpada. A culpa é de vocês. Tá vendo, Lagata? Você a culpa é sempre da imprensa. Você é um dos culpados pela eliminação do Flamengo. Zé Boquinha, Lagata. Nós ter sido derrotado é duro, hein? Nós ter sido. Tá difícil. Ele superou o Dunga. O Carpegiani, Lima, me chamou a atenção que ele disse que vocês não podem começar o julgamento. Mas o Flamengo jogou daquele jeito mal, daquela maneira. O Carpegiani é o técnico, a diretoria é responsável pelas contratações. E ele não quer nenhum tipo de julgamento, perdeu para o Botafogo jogando no Maracanã. O que ele espera? Eu não entendo o Carpegiani. Ele quer que todo mundo aplaude a derrota do Flamengo? Ele tomou um nó tático ontem do técnico do Botafogo, Alberto Valentim, e depois fica querendo justificar e botar a culpa na imprensa, como se a imprensa fosse responsável pela escalação do Flamengo e pelo resultado. Então, assim, o Carpegiani, como o Zé falou no início, ele já está ultrapassado no futebol. Então, assim, ou ele se adapta à nova realidade do futebol, ou o Flamengo, infelizmente, vai continuar sofrendo derrotas e vai ter o mesmo caminho do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Se não reformular, se não se adaptarem, se não mudarem o estilo de jogo, a situação do Flamengo e do São Paulo para o Campeonato Brasileiro é preocupante. Então, assim, o Carpegiani ele pode botar a culpa em quem ele quiser, mas o maior culpado mesmo é ele. Olha, você falou uma coisa interessante, o Zé também, e essa coisa de botar a culpa. Ontem, o Fábio Salgueiro falou uma coisa aqui que eu achei muito legal. Quando eu trouxe uma palavra do Thiago Silva, o Thiago Silva ainda no gramado, tal, na saída lá em Berlim, depois do jogo contra a Alemanha, ele deu uma entrevista para a TV Globo, né, para o Mauro Naves e tal, e falou assim, falou da vitória, aquela coisa toda, e depois ele falou assim, não, tem que se respeitar essa camisa, né? E aí o Salgueiro falou uma coisa que eu achei que ele foi assim preciso. Ele falou: quem desrespeitou essa camisa não foi a imprensa, não foi a Alemanha, foram os jogadores do Brasil que tomaram de 7. Concorda? Porque os caras ficam todos melindrados. Não, tem que respeitar, não pode falar mal. Pô, então você toma de 7-1 e não pode falar nada? É a imprensa que está desrespeitando o futebol brasileiro? Não é. Quem desrespeitou foram eles, que foram lá e passaram o vexame, né, Zé Boquinha?
É por aí, né? O Carpegiani, ele gosta de dar uma de professor, né? Ele não vai julgar o quê? Você perde o jogo mais importante do início da temporada e você não vai ser julgado? Você era favorito, você jogar pelo empate e você perde o jogo. E aí? O que eu vou falar? Não, o Flamengo jogou uma partida excepcional. Jogou o quê? Não jogou nada. O culpado que é o técnico. No Brasil, o culpado é sempre o técnico. E ele tem um time forte, o time dele é superior ao Botafogo. Ele tinha que ter um ritmo melhor de jogo, ele tinha que estar preparado. Se vai jogar pelo empate, joga pelo empate, então. Joga meio tempo tentando o gol, segundo tempo retranca e bico para cima. Esse tipo de coisa que o Carpegiani não tem, infelizmente. Eu acho que o último trabalho bom dele foi com aquela seleção paraguaia, a Copa do Mundo, e depois disso... Eu me lembro, 2007 no Corinthians, o que ele inventou, ele foi chamado de professor Pardal, foi uma coisa absurda, e já tem 11 anos, né? Então, realmente, é um time carente de disposição. Eu acho que isso é o Flamengo. O Flamengo tem bons jogadores, mas não tem jogadores que não têm a alma que o Flamengo precisa. E o Flamengo precisa de alma, além de tudo, para poder ganhar. O Flamengo joga com a camisa. O cara tem que entender isso. Se não entender isso, não adianta ficar no Flamengo. E essa frase outra que ele... coisa, Lima. Oi. Desculpa. O menino lá já está vendido, cara. O menino lá já tem que desocupar o armário e ir embora para casa. Ele ontem parece que foi uma atuação vergonhosa do Vinícius. Ele tem que ir embora, cara. É aquela teoria que eu falo. Está sendo negociado, sai do time. Fica esperando a negociação. Porque tudo isso mexe com a cabeça do cara. Já foi vendido... Tchau e bênção, vai até logo, velho. Não tem mais o que fazer, cara. O cara não vai jogar. O cara vai desfilar em campo. Ele é jogador do Real Madrid, pô. O que ele tá fazendo no Flamengo? Onde está a cabeça dele? Concorda? É que no caso dele, né, Zé, a lei na Europa não permite um jogador atuar com menos de 18 anos, né? Então, por isso que ele ficou no Brasil para completar os 18 anos e aí sim ele vai poder jogar no Real Madrid. Então, aí houve o acordo para ele, enquanto menor de idade, continuar jogando pelo Flamengo. Agora, essa frase do Carpegiani que você falou aí, nós terido, né, me lembrou uma grande frase do professor Dunga, que ele sempre falava, vocês estão muito preocupados com nós, né? O com nós, o Dunga, realmente era uma coisa... Eu ficava emocionado quando eu ouvi o Dunga falar, não, porque com nós a coisa é diferente. Bom, e hoje tem o outro clássico, né? Vamos conhecer o adversário do Botafogo na final de domingo no Maracanã, Fluminense e Vasco. Fluminense jogando pelo empate, a exemplo do que o Flamengo jogava ontem, né? Provável time do Vasco, comandado pelo Zé Ricardo, Martin Silva, Iago Pikachu, Paulão Eraso e o Fabrício, os dois volantes de Sábato e o Wellington, aí uma linha de 3 com Riascos, Evander e Paulinho, e na frente o Andrés Rios, esse é o time provável do Vasco. O Fluminense do Abelão, Júlio César, aí 3 zagueiros, Renato Chaves, Gum, ídolo de Zé Boquinha e Ibanes, aí vem Richard, Gilberto, Jadson e Ayrton Lucas, mais 2 jogadores, o Sornossa e o Marcos Júnior, e o Pedro, que jogou bem, marcou gols importantes aí no jogo contra o Botafogo, será o comandante de ataque. Zé Boquinha, no papel aí, tem algum time que é muito superior ao outro ou eles se equivalem? Não, eu acho que aí a gente está sempre nivelado por baixo. O time do Fluminense, lembrar o Carille, né? Muito prazer para alguns jogadores, que a gente nem sabe de onde veio. É verdade. Né? O Abel teve que fazer milagre para fazer um time, né? Para jogar. Vai ser difícil, vai ser uma parada indigesta. Os dois times são... não tem aquela supremacia. Você não pode falar, não, o Vasco está melhor, tem os jogadores de mais nome. Não tem. É um futebol praticado, é um futebol de baixo nível. Então se espera isso para esse jogo aí. Nada de favoritismo de ninguém. É um jogo só e eu dou um pouquinho mais de crédito para o Abel pela experiência dele, pela liderança que ele tem no time, pela maneira dele trabalhar. E o Fluminense pode levar uma pequena vantagem nesse aspecto. Mas é jogo de 2 camisas pesadas, né? É clássico também, né? Vasco e Fluminense no Rio. Corinthians e Palmeiras aqui também, né? Só perde para Fla-Flu, né? Mas é jogo legal, é jogo que tecnicamente
talvez não aconteça muita coisa, mas a rivalidade vai imperar também. E é legal o campeonato estadual por causa disso, né? Eu sou defensor de campeonato estadual, não importa. Essas rivalidades não podem acabar, porque senão acaba o futebol. O Fluminense ainda não perdeu clássicos nessa temporada, Lagata. Será que isso aí pode ser fundamental no momento decisivo? Pode, mas eu acredito que nesse momento da semifinal, um jogo só, eu acho que vai ser mais um duelo tático. Eu concordo com o Zé Boquinha quando ele diz que o nível é muito baixo. O nível dos atletas, o conjunto, tanto do Fluminense quanto do Vasco, ele é um nível baixo. Então, vai ser mais um duelo tático entre os dois treinadores, o Abel Braga e o Zé Ricardo, mas o Abel Braga tem uma experiência muito maior. Então, dentro desse contexto, o Fluminense jogando pelo empate pode ser uma ligeira vantagem, mas são duas camisas de muito peso, o Vasco e o Fluminense. Então, assim, é algo a se ver para que decida-se quem vai enfrentar o Botafogo na final. Mas, minha opinião, eu acho que o Fluminense tem essa ligeira vantagem e vai ser uma disputa entre os técnicos e toda a estratégia que eles vão colocar em campo. O Abel, ele sabe jogar tanto na adversidade quanto quando é para ir para cima. Então tem que saber como o Fluminense vai se portar no primeiro tempo. Vai para cima ou já vai ficar lá atrás esperando o Vasco jogar no contra-ataque? Então, assim, vai ser um duelo técnico entre técnicos acima de tudo do que o duelo entre os jogadores, porque esse realmente vai acontecer. Mas vai ser mais uma estratégia. Quem adotar a melhor estratégia para o jogo, eu acho que vai sair o vencedor. Mas minhas apostas vão para o Fluminense de Abel Braga. O Zé também apostou no Flu e eu não sei, mas com todo respeito ao Abel, tô achando que o Vasco vai levar essa, viu? Vai ser tipo o Botafogo ontem, aquele 1-0 e tal, e nós teremos Vasco e Botafogo na final do Campeonato Carioca. Senão vai dar o famoso clássico vovô, né? Fluminense e Botafogo, que é o clássico mais antigo lá do Rio de Janeiro. Lá no sul do país, o Grêmio tirou o pé, né? Havia vencido a primeira partida fora de casa 3-0 contra o Avenida, ontem 1-1 na Arena. Vai pegar na final o Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas jogou 2 vezes com o São José, os 2 jogos foram 1-1. Aí a decisão foi para os pênaltis e o time de Pelotas ganhou por 4-3. Por ter feito a melhor campanha ao longo de toda a competição, o Brasil vai decidir em casa. Então, o primeiro jogo será na Arena do Grêmio e o segundo jogo será em Pelotas, no domingo. Também começam as decisões em Minas e na Bahia, né? Na Bahia tem o Bavi na Fonte Nova, só com torcedores do Bahia. Jogo da volta no Barradão, dia 8. E em Minas Gerais, primeiro jogo no Independência, comando do Atlético, no domingo. E no dia 8, no Mineirão, comando do Cruzeiro. Lagata, grande abraço, hein? Obrigado, Carlos Lima. Zé Boquinha, uma última informação, Lima, que a federação, mudando totalmente de assunto, indo para a Copa do Mundo, a Federação Espanhola de Futebol já anunciou a premiação para os jogadores caso eles vençam a Copa do Mundo da Rússia. Vão receber, cada jogador se ganhar a Copa do Mundo, a Espanha, 400 mil euros, que equivale aí a 1.600.000 reais. Grande abraço. Dá para fazer uma festinha com esse dinheiro, não dá não, Zé Boquinha? Federação rica, que delícia, hein? Ele sabe que não vou ganhar mesmo. Pode dar 10 milhões, né, Zé Boquinha? Eu não sei não. Eu não sei não, hein? Fazer o registro caipira aí, pode? Pode, lógico, Zé Boquinha. O interior de São Paulo tem um clássico aqui, guardando as devidas proporções, um clássico antiguíssimo, para decidir a Série B do Campeonato Paulista. Hein? Diga lá, Zé. 15 de Piracicaba, primeiro campeão da lei do acesso. Para quem não sabe, o futebol paulista antigamente tinha convite, foi formado com times grandes só, e daí criou-se uma lei do acesso no interior, em que o 15 de Piracicaba foi o primeiro campeão em 1948. E o segundo campeão foi o Guarani em 49. Depois se extinguiu isso aí e começou a se fazer 2 campeonatos, eram 3 divisões, primeiro, segundo e terceiro. Mas Guarani e 15 decidem o acesso à Série A do Campeonato Paulista. Bem legal, hein? Bem legal. É um mata-mata. É legal porque tem muita história esses 2 jogos. Muita história, sem dúvida. Muito bacana. Beleza, Zé. O interior de São Paulo forte, né, com esses 2 times. Então tá, Zé. Um abraço, hein, Zé Boquinha?
Valeu, até. Valeu. Se você ouviu essa edição só pela metade ou pegou no finalzinho, você pode ouvir a edição completa acessando radiofutebolclube.com.br na nossa página principal. Então você vai lá no menu Programas e acessa Breakfast News e acompanha tudo que nós falamos aqui, eu, Zé Boquinho, Lucas Lagata, lá direto de Portugal, nesta quinta-feira, dia 29 de março. A qualquer momento tem o Click Time na nossa programação, atualizando as últimas do esporte. Logo mais às 6 da tarde, o Upgrade com o noticiário do futebol internacional. Grande abraço, fique sempre conosco. Rádio Futebol Clube, aqui somos apaixonados por esportes.